Olá a todos, hoje recebemos a Dulce Costa, especialista em macrobiótica, fundadora da Escola de Saúde Integral Mil Grãos e autora do livro A Cozinha que Cura. O percurso da Dulce é muito interessante. Antes de entrar no mundo da saúde e da alimentação, foi professora durante muitos anos na área da engenharia. Mais tarde, derivada a um desafio de saúde, encontrou na macrobiótica um caminho de transformação pessoal e profissional e hoje ajuda as pessoas a regressarem à cozinha como local de cuidado, de consciência e autonomia. Bem-vinda, Dulce. Obrigada, Sara, obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar sobre temas ligados à saúde que eu tanto aprecio. Ora essa, para nós é um privilégio mesmo ter-te aqui. Dulce, para quem não te conhece, a primeira pergunta é: quem é a Dulce e como é que a cozinha entra na tua vida assim como a cura, não é? Sim. Olha, quem é a Dulce? A Dulce neste momento, tal como tu disseste, sou fundadora de uma escola que tem a ver com macrobiótica e que tem a ver assim com o meu percurso, mas sou uma pessoa muito preocupada com estas questões de saúde interna e do impacto também daquilo que nós fazemos na nossa saúde no dia-a-dia. E também sou mãe, sou uma pessoa que gosta muito de estar na natureza e de viver assim uma vida mais próxima daquilo que é aquilo que eu acho que é o mais humano, não é? Menos caixas de botão e mais espaço no exterior. Recorda-me a outra pergunta, quem é a Dulce? Sem ser quem é a Dulce, como é que a cozinha entrou na tua vida como a cura, não é? Sim. Eu sempre gostei de cozinhar e a cozinha para mim sempre foi um local especial, também. Mas como é que ela chegou até mim em termos de cura? Eu tive um problema de saúde, tinha uma cistite, uma infecção urinária baixa, que não estava a conseguir tratar de forma nenhuma, de forma natural. Eu não queria tomar antibiótico porque tinha um filho pequenino, bebê, estava a amamentar e portanto tinha aqui uma resistência em tomar um antibiótico. O que eu tinha era uma bactéria simples, uma E. coli, que estava fora do sítio, entre aspas, portanto ela estava na bexiga quando nós naturalmente temos esta bactéria no nosso corpo, mas ela está localizada num espaço próprio, nos intestinos, e quando ela entra no sistema urinário, ou nós conseguimos, a nossa imunidade consegue que ela não se multiplique e, portanto, não vamos ter uma infecção urinária, mas no caso de nós estarmos um bocadinho mais frágeis, essa bactéria tem oportunidade de se desenvolver e causar então as infecções urinárias. É uma das bactérias, mas esta até é a mais comum. Na altura, eu tentei tratar-me de algumas, com os conhecimentos que tinha, com chás, com até a parte emocional. Eu tentava perceber o que é que emocionalmente me pode estar a fazer com que eu tenha esta fraqueza e não estava a conseguir descobrir como é que havia de me curar sem ser com antibiótico. Fiz uma consulta de macrobiótica com o Francisco Varatojo, que na altura, portanto, ele tinha o Instituto Macrobiótico de Portugal, que entretanto depois da morte dele ainda teve alguns anos, mas fechou. E nessa altura, depois da consulta, eu fiz as alterações alimentares que ele me propôs. Percebi que estava a debilitar o meu corpo com alimentos que eu comia e que não deveria estar a comer, pelo menos em tanta quantidade. Portanto, tive aqui que reduzir alguns alimentos que debilitam aquilo que, do ponto de vista da macrobiótica, debilitam os rins. E percebi que eu com rins mais fortes, com um sistema urinário mais forte, também teria uma maior imunidade e mais capacidade de não ter este tipo de infecções. Em 10 dias eu deixei de ter sintomas e passado um mês a minha urina já não tinha E. coli, portanto isto sem tomar antibiótico. O impacto foi muito grande na minha vida, mesmo muito grande, e eu lembro-me na altura eu ter mesmo uma grande atenção à minha alimentação. Foi aqui que mudou, acho eu, a minha maneira de pensar sobre aquilo que nós comemos, porque eu tinha noção que tinha algum impacto e eu ia sempre procurar coisas mais saudáveis, que eu achava que eram mais saudáveis, não é? Nem tudo que é mais saudável para umas pessoas será para outras. Portanto, eu tinha o cuidado de comer biológico, tinha o cuidado de cozinhar de raiz, mas não estava a alimentar-me de forma correta e no fundo, acabava por debilitar a minha saúde. E, portanto, eu depois descobri que na cozinha, fazendo algumas alterações, nós podemos mesmo potenciar a nossa saúde. Não é tanto
o curar, mas é também, mas é sobretudo o não debilitar, ou seja, é numa forma mais preventiva que eu vejo a cozinha e a alimentação. Certo. Então, foi nesse momento que percebeste que uma boa alimentação não é só o comer melhor, como estavas a dizer há pouco, mas sim uma transformação. Conta-nos mais sobre isso. Sim. No fundo, nós percebemos que, que sim, podemos sempre comer melhor, não é? Podemos reduzir o número de fritos ou comer menos processados. Isso já vai ter um impacto. Mas a verdadeira transformação vem de nós começarmos a olhar para a cozinha ou para a nossa saúde, vamos pensar assim, para a nossa saúde como sendo responsabilidade nossa e não vamos delegar em alguém. Não quer dizer, por exemplo, que na medicina, e isso é muito importante, a medicina tem um lugar muito importante na nossa vida. Em casos agudos, é a medicina que tem que intervir. Mas quando há doença crónica causada por hábitos de vida ou alimentação, então temos que ser nós a mudar, temos que ser nós a responsabilizar-nos. E isto é um ato de liberdade, é um ato de... Eu não vejo assim a responsabilidade como uma coisa má, a responsabilidade é uma coisa mesmo boa, nós sermos responsáveis pela nossa saúde, pelas nossas escolhas. E, portanto, nós com a alimentação, o que vai acontecer é que ao fim de muito tempo a comer uma dieta adequada às nossas necessidades, que cada pessoa terá as suas, mas existe uma base que eu reconheço a da macrobiótica, é uma base comum a todos, mas que depois se adequa a cada pessoa, às necessidades de cada pessoa, o nosso corpo vai sofrendo transformações, sim. E as transformações são tais que nós também passamos a ver o mundo de outra forma, porque as nossas escolhas e o facto de nos responsabilizarmos pela nossa saúde através da alimentação também faz com que nós, no dia-a-dia, a nossa atitude seja diferente perante a vida. E, portanto, há uma transformação. A minha forma de ver o mundo também muda e a forma de ver a saúde muda e, portanto, e a minha responsabilidade para, não só para comigo, mas para com o todo, portanto, o planeta, as outras pessoas e tudo também muda. E, portanto, há aqui uma transformação, sim, há uma transformação de pensamento. Não poderia deixar de ser assim. E, para além disso, depois do meu problema de saúde, eu fui estudar macrobiótica. E há uma forma de pensar, não é? Há uma filosofia que está por trás das escolhas alimentares. E isso também faz com que a tua forma de ver o mundo, ou seja, existe uma transformação pessoal, sem dúvida. Uma transformação pessoal de tal forma que neste momento já não sou, já não dou aulas no ensino superior na área da engenharia, não é? Portanto, houve aqui uma transformação, sim, Sara, é isso. Muito bem. Olha, isto leva-nos aqui a este título lindo do teu livro. Eu gostaria muito que falasses sobre ele. Como é que surgiu? Porquê é que surgiu a necessidade de o fazeres? Aqui o livro Cozinha que Cura. Se me quiseres falar mais. Olha, o Cozinha que Cura nasceu desta necessidade de levar à casa das pessoas o conhecimento para que elas próprias possam, ao longo de um ano, pelo menos um ano, porque isto está estruturado com receitas e conselhos para todo o ano, portanto vai passar as quatro estações, mas do ponto de vista da macrobiótica nós pomos mais uma que é de transição, portanto são 5 transformações, portanto 5 períodos ao longo do ano. E neste livro, portanto, eu quis criar um guia que levasse as pessoas ao longo do ano a fazerem pequenas transformações, quer de hábitos de vida, quer de hábitos alimentares, que potenciassem a sua saúde. No fundo, é um livro também, não tanto, sim, a Cozinha que Cura, como centro criador de vida e centro onde nós podemos preparar tudo aquilo que nós precisamos para que o nosso corpo seja saudável, mas de forma curar, quando é necessário curar, mas também de forma preventiva, ou seja, evitar que o nosso corpo adoeça. E para além disso, potenciar a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver. Um dos primeiros sintomas de doença é a nossa falta de apetite pela vida, não só pela alimentação, é pela vida, por experiências novas, por nos expormos a novas experiências. E às vezes nós pensamos que só estamos doentes quando temos um problema grave, uma dor, ou dores de cabeça, ou um problema gastrointestinal, ou o que seja. Não, a doença surge muito antes, ou seja, estes sintomas de dormir mal,
ter pequenas dores articulares, que às vezes as pessoas não ligam, o facto de nem sequer nos apetecer sair de casa ou estar com pessoas. Há aqui uma série de sinais antes de aparecer a doença que são sinais de que o nosso corpo está em desequilíbrio e, portanto, com este livro eu identifico algumas destes pequenos sintomas que as pessoas podem perceber e como é que nós podemos dar a volta. Portanto, como é que, quer a nível da alimentação, seguindo uma alimentação sazonal e local e mais integral, quer a nível de pequenos hábitos que são diferentes ao longo do ano, porque a natureza não é sempre estática. Nós tentamos viver sempre da mesma forma, mas a natureza está sempre em mudança. E nós temos ciclos. Temos o ciclo anual, não é? Temos o ciclo diário, temos vários ciclos. Mas o ciclo anual é uma das formas, ou uma forma como nós conseguimos perceber que não é sempre igual, o ano não é sempre igual. Nós estamos agora, por exemplo, na primavera, que é uma estação de transição, com muitas mudanças, depois vamos para o verão e a natureza vai estar diferente e vamos ter há um impacto diferente no nosso corpo, não é? Portanto, este livro acaba por ser um guia para as pessoas poderem ir adequando quer a sua alimentação, quer os seus hábitos ao longo do ano, de forma a potenciar a sua saúde. Dulce, tu falaste aí de uma coisa muito interessante, que é a motivação de viver, que a doença começa muitas vezes nisso, não ter vontade de viver, de fazer. E aqui com a cozinha faz-me pensar numa coisa, que é, nós vivemos num mundo que é tudo muito rápido, não é? O nosso dia é rápido e muitas vezes fazemos também uma coisa muito rápida, que é cozinhar. Às vezes fazemos só por fazer e grandes quantidades para dar para amanhã e para depois. Ou às vezes nem cozinhamos, não é? Às vezes mandamos vir porque é mais rápido. O que é que está a acontecer? O que é que tu achas que está a acontecer e que não devia estar a acontecer? Primeiro, a nossa vida está com uma exigência, assim, eu não culpo as pessoas que mandam vir comida. Sim, não é? Claro. E nem que despacham qualquer coisa para comer, não é? Chegam a casa, mexem os ovos, põem dentro de um pão, fazem uma salada, sei lá. Ou vão ainda mais fácil, abrem uma lata de comida ou o que seja, pronto. A vida está mesmo muito acelerada. A verdade é que o que eu acho é que as nossas prioridades estão erradas, não é? Não é bem erradas. As pessoas acabam por ter como prioridade, por exemplo, ver séries, ou sair para ir a algum lado com amigos, que também é importante, mas às vezes poderíamos fazer outro tipo de escolhas, e esquecemos que aquilo que, ou melhor dizendo, o nosso corpo precisa de outro tipo de atenção, de atenção. E uma das formas de nós darmos atenção ao nosso corpo é o cozinharmos para nós próprios. Nós esquecemos que temos que comer várias vezes ao dia e que os alimentos vão se tornar no nosso corpo. Quando nós tivermos a noção de que aquilo que eu estou a comer neste momento vai ter um impacto real no meu corpo, eu tenho a certeza, não é a sensação, eu tenho a certeza que se todos nós fôssemos conscientes de que aquele prato de comida que temos à frente vai se transformar nas nossas células, que no fundo vai se transformar no nosso sangue, naquilo que alimenta os nossos pensamentos, que nos alimenta interiormente, não é costuma-se dizer na macrobiótica, há muito esta expressão, de que é o maior ato de intimidade que temos para connosco. Estamos a colocar no nosso corpo. Estamos a colocar no nosso corpo aquilo que se vai transformar em nós. Tenho a certeza que se nós tivéssemos essa consciência, passaríamos mais tempo na cozinha. Na cozinha a preparar a nossa comida. Com cuidado. Com presença, não é? Isso. Por isso, e de certeza, não sei se tens essa experiência, mas a maior parte das pessoas tem esta experiência, que é ir comer a casa de uma avó, ou ir comer a casa de alguém que cozinha há muito tempo e cozinha com cuidado, e parece que a comida sabe diferente. Nós até dizemos, vê-se que foi com amor que se fez a comida, não é? Isso. E o sentir que há uma nutrição, a comida não traz só aqueles sabor. Alimentos, não traz só o sabor, não, traz muito mais informação. E se nós estamos a perder isso por causa da pressa, da vida que nós vivemos, que é muito acelerada, muito tempo em carro, dentro do carro. Eu hoje, por acaso, a vir para cá, eu vim de Setúbal para aqui,
e vim mais cedo e apanhei a entrada aqui na ponte, da ponte que dá acesso da Almada a Lisboa. E o que eu senti foi as pessoas como é que conseguem viver sabendo que vão passar horas no trânsito. Não são horas perdidas, não é? São as horas que lhes dão acesso depois ao seu trabalho, mas são horas que as pessoas depois não vão ter para cuidar de si, não é? E eu até dizia ao meu marido que vinha comigo, as pessoas aceitam isto agora que têm que ir trabalhar e depois quando tiverem de férias para virem para as praias também vão aceitar, e é no fundo o questionar o tipo de vida que nós estamos a viver. Esta capacidade de questionar é extremamente importante. É extremamente importante as pessoas se pararem para pensar que estão numa vida em constante aceleração, vão se sentir mesmo, meu Deus, como é que eu cheguei a isto, não é? Como é que nós criamos uma sociedade em que nem tempo temos para ir para a cozinha preparar a nossa comida, não é? Não temos tempo para passar com os filhos, não temos tempo para, às vezes, para as coisas que eu sinto que são as mais essenciais, não é? A questão, até mesmo o exercício físico, como é que eu, passando 2 horas ou mais num carro por dia a conduzir para o trabalho, depois vou ter tempo para o cuidado básico. Isso. Olha, e quando falamos aqui em cozinha consciente, em alimentos, aquilo que tu disseste, muito importante, a intimidade com o nosso corpo, o que ingerimos, há também aqui um elemento muito importante, passa despercebido para muitas pessoas, mas para ti não passou, daí a tua urgência em procura, à nossa procura, não é? Posso já dizer. Quando é que conheceste a Voa? Porquê que houve essa urgência? Conta-nos. Eu conheci a Voa com a Isabel Silva. E na altura nós estávamos a viver ali na Serra da Estrela e até achávamos, na zona da Serra da Estrela, as nossas águas é a água da Serra da Estrela, chama-se mesmo assim, e não achávamos que a água fosse muito má. Até sentíamos, ok, nós mudámos do sul para lá, não é? E achávamos que a água não era assim muito má, mas entretanto começámos a perceber que a água estava a perder qualidade, ou fomos nós que... Sinceramente, às vezes íamos buscar água nascente e eu acho que foi um bocado isto, e quando íamos buscar águas à nascente sentimos aqui diferença entre a água que estava na torneira e a água de nascente, e às vezes aquela água vinha com cheiro, sabes, com cheiro a cloro, o cheiro que às vezes que a água da torneira às vezes tem, principalmente se foi acabada de tratar. Eu acho que o cheiro da água da torneira normal nem sempre tem o mesmo cheiro, às vezes parece que vem mais carregada com alguma coisa. E eu lembro-me de dizer, isto é sempre decidido em família, de falar com o meu marido e dizer, olha, nós realmente preocupamos-nos tanto com os alimentos que ingerimos e a água com que eu demolho os cereais, que no fundo vai ficar impregnada nos cereais, a água que eu demolho as leguminosas, a água com que eu lavo os vegetais, a água que nós andamos a beber está-nos a envenenar. Desculpa a expressão, mas eu às vezes eu tenho que chegar ao ponto que a minha cabeça chame isto pelos nomes, e eu sentia, então eu ando a ter tanto cuidado com a minha saúde e depois aquilo que é básico eu ando a descurar, e depois daí até decidirmos instalar um filtro da Voa, um bocadinho pela influência da Isabel, porque a Isabel dizia muito bem da Voa, e eu já tinha bebido a água da Voa dela. E eu pensei, não, é por aqui. E sem dúvida depois, desde esta conversa até tomarmos a decisão, eu contactar e pedir para me irem instalar uma torneira lá à casa, foi assim, mesmo pouco tempo. E eu digo, muitas vezes não podia ter tomado melhor decisão, porque eu não acho que é um luxo, no sentido de que eu dou-me esse luxo de cuidar da minha saúde. No fundo é isto, mas não é um luxo em termos de custos. Eu lembro-me de uma das coisas que eu disse a um dos vossos sócios, ter dito, vocês têm que comunicar que ter um filtro da Voa, daquele de aluguer, fica ao preço de tomar um café por dia. Se as pessoas começarem a comparar os seus luxos, entre aspas, ou as suas coisas extra com ter água da Voa em casa, as pessoas percebem que não é assim uma coisa que saia fora do orçamento. É como tomar um café por dia. E nesse sentido,
o café acaba por não ser assim tão bom, não é? Não, ou mas pelo podemos menos comprar até com outras águas. com outras As pessoas compram sim. garrafões de água. Quem comprar garrafões de água, então É fácil aí, fazer a conta. sim, e não, eu tenho a certeza que quem compra um garrafão de água não vai demolhar os seus cereais Com a água do com a garrafão. água do garrafão. Enquanto quando nós temos um filtro de avoa, nós podemos usar Para tudo. para tudo, inclusivamente para regar as plantas, se quisermos, para dar aos nossos animais, para tudo, a beber. E, portanto, nós estamos a cuidar daquilo que eu acho que é o mais importante do nosso corpo, porque 70% do nosso corpo é água, e isto pronto, é de conhecimento geral, pelo menos 70%, e quando nós estamos a beber água, nós estamos diretamente a ingerir uma coisa que se vai transformar também em nós, não é? E isto, em termos de alimentação, quando eu te digo o de molhar os cereais, o de molhar as leguminosas, pessoas que já têm muito cuidado com a sua saúde, que até compram biológico, e depois estão a utilizar uma água que não é assim, olha, nem sei, ou melhor dizendo, Não sabes como usar uma palavra mais amigável. não, mas eu estava a dizer, não é só os tratamentos, é os canos por onde passa, tudo isso. Era nesse sentido que eu queria mostrar, falar, no sentido, os canos. desde que sai do local onde ela é tratada, que é importante que seja tratada para ser boa, ou seja, para não nos causar nenhuma doença, é bom que a água seja tratada, mas depois, como ela chega à nossa casa, e se nós fôssemos analisar aquela água, se calhar tínhamos um susto, não é? Tínhamos, esta água já vem com muitas impurezas, já vem com coisas dos canos, canos de PVC e outros ainda piores, e pronto, e para além dos tratamentos, que é mesmo assim. Mas eu foco muito nisto, também na demolha e na cozinha. Fazer uma sopa com água voa é um luxo, entre aspas, não é? Eu sinto que a minha comida é mesmo muito importante e, portanto, até nestes pormenores nós temos de ter atenção. Sem dúvida. Dulce, faz sentido olhares para a água como um ingrediente, por exemplo? Sim, ele é um ingrediente, ele aparece, nas minhas receitas aparece como ingrediente, sim, é um ingrediente, e é um ingrediente em grande quantidade, às vezes aparece numa receita, então olha, numa sopa, acabei de falar, eu ainda, e ontem, por exemplo, estive a fazer uma polenta levava uma chávena de um xerém, levava uma chávena de sêmola de milho e levava 4 chávenas de água. Portanto, o ingrediente principal, se virmos, era 1 litro de água que eu estava ali a colocar. E olha, o sabor dos alimentos também se altera. Eu noto perfeitamente no pão. Se eu usar uma água da torneira diretamente e usar água da avoa, é completamente diferente o sabor no pão. E eu faço o meu próprio pão de levedação natural e eu sinto diferença. Eu sinto que ali parece, eu às vezes até digo ao meu marido, parece que sabe a cloro. Não te sei explicar, há ali um sabor diferente, há um sabor extra, que parece que não desaparece. E a água da avoa não se nota, claro. Era um uma sabor pergunta neutro. que eu te ia fazer, que é em relação a isso, aos legumes, quando tu demolhas os cereais, o pão, tu sentes diferença? Eu sinto diferença. Pode ser, assim, às vezes eu penso, pode ser da minha cabeça, mas não, eu antes de ter água voa, às vezes também me sabia o pão, e pão às vezes de padaria, que sem ser feito por mim, tinha um sabor estranho, às vezes isto é sabor da água, isto não é das farinhas, é sabor da água ou de algum tratamento que levou, porque parece que tem ali um sabor. E é muito bom ter assim ter o sabor verdadeiro dos alimentos, não é? Não ter um extra de alguma coisa. Para além dos microplásticos e tudo, não é? Sem dúvida. Sim. E tu sentes que as pessoas hoje em dia esquecem-se disso, não é? Porque eu acho que a preocupação com a água de beber, acho que já há. Cada vez mais. As pessoas preocupam-se e o cliente que muitas vezes vem ter connosco é um cliente que se preocupa mesmo com a água que bebe. E já bebe de garrafão ou de garrafa, não é? Mas depois esquecem-se do resto. Sim. E eu gostava que tu explicasses, não é? Como uma profissional já, na importância mesmo, na diferença que faz nos nossos legumes, nas nossas sopas, nos nossos cereais, esta água, porque já são alguns meses, anos. Sim, até nos vegetais, por exemplo, se tu demolhares, até se tu estiveres a lavar e depois imagina que estás a demolhar umas couves para soltarem as impurezas, principalmente como ir buscar à horta, as coisas vêm com um bocadinho de areia, eu gosto de estar ali a demolhar, até se nota na forma como a folha fica mais vibrante. Com a água voa, sim. Eu recomendo experimentarem, sim. E então,
nos cereais também é pensares também, olha, aqui mais uma vez na importância da água. Eu quando molho feijões, agora não vou falar de cereal, mas feijões é muito notório, é mais notório ainda que o cereal. Mas o cereal também aumenta de volume. É nós pensarmos que temos ali uma coisa seca, que pões uma medida e quando depois de molhar aquilo cresce às vezes mais do dobro. Então, qual é a percentagem de água que está naquele alimento? Nós acabamos por comer muita água, desculpa a expressão de comer muita água, mas é exatamente isto. Nós quando estamos a comer um prato de comida, nesse prato de comida, grande percentagem do que está ali é água. Os feijões que incharam, o cereal que inchou com a água, os legumes que trazem água lá dentro mesmo da cozedura, a sua água, mas a água da cozedura. Portanto, grande parte daqueles alimentos tem uma grande percentagem de água. Nós não nos hidratamos só com aquilo que bebemos. Nós hidratamos-nos principalmente com aquilo que nós comemos e que vem carregado de minerais e de água lá dentro. As nossas células precisam também da água que vem nos alimentos, não só a água que nós bebemos. É muito importante a que nós bebemos e vamos bebendo ao longo do dia para nos mantermos hidratados, mas se nós comermos alimentos secos, nós vamos ter muito mais necessidade de água de garrafa ou num copo do que se comermos alimentos ricos em água. E esses alimentos ricos em água, se forem hidratados e cozinhados em água de boa qualidade, claro que venham com outra qualidade para o nosso corpo. E portanto é isto, dentro de um prato de comida vai muita água, desde a sopa ao prato principal e depois para uma sobremesa, se nós quisermos fazê-la, em que também muitas vezes utilizamos alimentos que estão ricos em água ou que temos que hidratar e portanto uma gelatina, uma coisa assim, pode ter bastante água, não é? Ou uma maçã cozida em que queremos acrescentar um bocadinho de água, tudo isso todos pensamos bem quase todos os alimentos. Sim, eu até recomendaria as pessoas tentarem perceber se gastam mais água, e isto é muito fácil, a beber ou se gastam mais água a cozinhar. E a comer. E a comer. Agora vou usar a tua expressão, a comer. A comer água, comer água, sim, exatamente. E ter atenção a estes pormenores todos. Tudo isto tem impacto. Nós podemos pensar, eu já como biológico e já é uma... E é bom, já tem impacto. Vamos comprar coisas tão boas biológicas e depois vamos pôr uma água Isso tem impacto, mas tudo tem impacto. E há coisas que nós não conseguimos mudar. O ar que respiramos é muito mais difícil. Quem mora nas cidades já sabe que vai estar a respirar ar menos saudável ou menos próprio para um ser humano do que quem vive no campo. E isso as pessoas que vivem na cidade não vão poder mudar isso. Estarem, por exemplo, junto de antenas de telemóveis, as pessoas não vão poder mudar isso. Mas há coisas que nós podemos mudar. Então é termos atenção àquilo que nós podemos mudar. A água que nós bebemos e a água com que nós cozinhamos são coisas que nós podemos mudar. E como eu dizia há pouco, de forma até com um custo que não é nada de extraordinário. Principalmente para quem já compra água engarrafada, porque já tem esse cuidado, é pensar, então... É fazer as contas. E depois fazer as contas a uma coisa que não tem preço, que é a saúde. E ainda fazer conta, nem é só contas, porque a água engarrafada, isso é outros 500, Sim. Tem outros problemas também, que nós sabemos. Isso. Acabamos por colocar também microplásticos na alimentação. Isso, eu no outro dia vi um estudo, foi há pouco tempo, sobre os microplásticos no leite materno. E não quer dizer que o outro leite não é melhor. Não é melhor. Sim. Mas os microplásticos no leite materno, e aquilo era assustador. Era assustador aquilo que vai logo diretamente para o estômago de um recém-nascido, não é? É de uma pessoa pensar, realmente nós vivemos num mundo em que se pudermos evitar e tivermos os meios para evitar que esses microplásticos entrem de forma ainda mais, em mais quantidade através dos alimentos e da água, melhor, não é? Porque já basta aquilo que às vezes temos mesmo. Imagina que eu estou num sítio, não tenho água, acabou-me a minha garrafa e vou comprar uma garrafa de plástico e, ok, nesse dia estou a beber aquela garrafa. Já não consegui evitar. Mas no dia a dia, na minha casa, na maior parte do tempo, evitar as fontes de microplásticos. E os filtros fazem isto também, não é? Para além de outras coisas, mas também os microplásticos. Sem dúvida. Dulce, e fora da cozinha? A água que toca na tua pele, no corpo. Isso também foi outro extra da avó, assim, o shower, sim. Olha, nós quando tomamos banho, principalmente se tomarmos banho de água quente, as
partículas que existem no ar, nós vamos inalá-las. A água, o nosso maior órgão é a pele. A água que toca na nossa pele, nós às vezes temos muitos cuidados com aquilo que pomos na pele, e normalmente as pessoas que já estão interessadas em coisas mais saudáveis também têm muito cuidado com aquilo que põem na pele, porque sabem que em pouco tempo está na corrente sanguínea. Então imagina quando nós tomamos banho e estamos ali uns minutos debaixo de uma água a inalar as partículas, micropartículas que estão no ar, o impacto também vai ter na nossa saúde. E tomar banho, olha, isso é outra coisa. Às vezes entra-se num balneário, imagina num ginásio, e o cheiro a cloro é impressionante, porque são vários duches, água quente sempre a correr, enquanto na nossa casa talvez o impacto não seja tanto, nós não sentimos tanto aquele cheiro a cloro, mas quando tomamos banho num duche com o shower da Voa e vamos tomar banho em outro sítio qualquer que não tem, nós começamos a sentir diferença, e começamos a sentir diferença a nível da pele, do cabelo, de tudo, e começamos nós também nos tornamos mais sensíveis. É isto, nós habituamos-nos, é muito fácil habituar-nos não é muito fácil, nós vamos nos habituando a coisas que não são tão boas, e quando temos acesso a uma coisa boa pensamos, epá, como é que foi possível eu andar tanto tempo a tomar banho com uma água que cheira a isto, e agora é que eu percebo a diferença. Quando as pessoas percebem a diferença, pá, começam a pensar realmente como foi possível isto instalar-se e eu nem sequer questionar a água com que eu tomo banho e que toca na minha pele e que eu inalo durante o banho. Para quem tem crianças então pequenas e tudo, ter ainda mais cuidado. Há muitos problemas de pele neste momento em crianças. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com a poluição e tem a ver também com o tipo de água que nós andamos a colocar. E água e outros produtos que colocamos na pele. A pele é um órgão de eliminação, deve ser muito bem tratado. Ele deve estar limpo para poder eliminar. E limpo também com uma boa água, não é? Durante o tempo do duche, que ainda acaba por ser diário, não é? E durante uns minutos por dia. Dúvida. E olha, e falando dos teus cabelos, agora vamos um bocadinho para a parte estética. Quem tem caracóis sabe, é muito complicado com a água de Portugal e esta água com cloro manter esse cabelo. Eu noto diferença, imagina, se for para o Algarve durante um tempo tomar banho lá, noto logo diferença no cabelo, sim. Os caracóis eu não faço nada aos meus caracóis. Eu tomo banho, uso um bom produto para o cabelo, às vezes massajo com um bocadinho de óleo, que habituei-me a fazer isso na Índia, massajar o couro cabeludo, e não faço mais nada. Eu não deixo que me sequem o cabelo, não deixo que me mexam, mesmo quando vou a um cabeleireiro, não me mexam no cabelo, só cortar, não me sequem o cabelo, e o cabelo faz o que tem que fazer. E os caracóis são naturais, portanto é desde raiz, sim. E um cabelo encaracolado é um cabelo muito difícil. Difícil, sim. Ele acaba sempre por ter os seus jeitos, mas quando nós temos uma água de má qualidade, ele pesa, às vezes fica com um frisado estranho. Indomável. Isso, indomável. E uma água boa, nota-se mesmo no cabelo. Nota-se mesmo, sim. Quem tem cabelo comprido e é um bocadinho vaidosa, e acho que é importante também sermos um bocadinho vaidosos. Sim. Isto estava no plano, mas é irresistível, sim. E acredito que muitas mulheres se vão identificar. Eu, por exemplo, também tenho caracóis, eu estico e faço. E a água é uma coisa que se nota muito na nossa pele, cabelo também. Isso mesmo. Dulce, entrando aqui numa área que para muita gente ainda é muito complicada, parece que tem muitas regras, que é muito difícil de seguir, mas não é. A macrobiótica. Consegues-nos explicar de uma maneira simples a tua visão sobre a macrobiótica? Sim, como eu dizia há pouco, a macrobiótica não é alimentação, só há uma filosofia por trás. E nessa filosofia diz-se que há uma ordem no universo e que se nós respeitarmos essa ordem nós vamos ser mais saudáveis e mais felizes, e nessa ordem o ser humano ocupa um lugar, e a macrobiótica convida-nos a olhar para o ser humano, para o lugar que ele ocupa, não como estando no topo, não é? Nós somos um ser que estamos aqui na Terra, não estamos acima dos outros animais, mas temos umas características únicas. Temos características quer a nível físico, não é? E temos características também a nível mental também, não é? Desenvolvimento intelectual, cognitivo, tudo isso que nos proporciona aquilo que nós inventámos até agora.
Desde este ponto de vista, o ser humano também tem uma ligação, aquilo que nós chamamos a ligação ao céu e à terra, e às energias yin e yang muito própria. Nós temos a posição ereta, não é? Temos uma ligação diferente dos outros animais e das plantas que estão agarradas à terra. E também vemos o mundo do ponto de vista energético, ou seja, quando eu falo de yin e yang, existe o todo vai se dividir entre estas duas forças, yin e yang, que são complementares, e ao mesmo tempo elas são complementares e ao mesmo tempo elas são contrárias, não é? Porque, por exemplo, nós... quando eu dou-te o exemplo, noite e dia, masculino, feminino, seco, úmido, são tudo coisas que nós vemos que acabam por ser complementares, mas são opostas, não é? E todos os fenómenos são compostos por estas duas forças em proporções diferentes. Nós, por exemplo, dia e noite, eu até posso dizer, a noite é mais yin e o dia é mais yang. Mas nós sabemos que o do dia para a noite não passa de um momento para o outro. As forças yin e yang é como se fosse um fluxo, uma vai se transformando na outra. E desde o ponto de vista da macrobiótica, quando nós olhamos para os fenómenos, vemos-los sempre como energia, inclusivamente na alimentação. E é assim que nós chegamos à classificação na alimentação de alimentos segundo a sua energia e segundo a energia que nos confere a nós. Pronto, e é um bocadinho por aqui. Nós olhando, por exemplo, para o ser humano, ele tem um determinado sistema digestivo e na macrobiótica é muito importante olhar para o sistema digestivo dos animais para sabermos aquilo que eles comem. Por exemplo, não tens dúvidas que um coelho, não é? É um herbívoro. E se puseres ao lado de um coelho um bife, ele vai morrer de fome, certo? E a mesma coisa, se puseres ao lado de um leão uma posta de carne, não, uma cenoura, ele vai morrer de fome, não é? E portanto nós sabemos até nas aulas de biologia, por análise do sistema digestivo dos animais, sabemos dizer o tipo de alimentação que ele deve seguir. Nós, por exemplo, somos omnívoros e temos um tipo de dentição e um tipo de saliva muito próprio que nos indica que nós temos mais molares do que caninos ou incisivos, não é? E, portanto, isto indica-nos que nós devemos mastigar e o tipo de alimentos que nós temos mais... o nosso sistema digestivo está mais desenhado para comer. Nós nascemos com este design, não é? E, portanto, nós temos tantos molares, são para comer... Normalmente serão para comer grãos, não é? Alimentos que, se nós olharmos para os animais que têm mais molares, comem mais grãos. Temos aqui caninos, claro, podemos rasgar também fibra animal e normalmente nós cozinhamos essa fibra, portanto ela torna-se mais suave. E temos os incisivos que também nos permitem roer fruta e outros vegetais, portanto, e depois temos aqui na nossa boca temos a amilase, que permite que a digestão comece na boca dos amidos, a digestão dos amidos. Um carnívoro não produz amilase porque ele não vai mastigar, ele vai comer, rasgar a carne e engolir, não é? O sistema digestivo é mais potente. Durante o processo digestivo é mais ácido o estômago de um carnívoro do que é de um omnívoro. E temos um intestino muito longo, muito parecido com... que fica aqui entre um herbívoro e um carnívoro. Portanto, dentro da macrobiótica, a classificação dos alimentos tem a ver com o nosso design e depois também com a energia dos alimentos. E é isso que eu explico no livro, não é? Pronto, há aqui uma visão do mundo um bocadinho diferente e da alimentação um bocadinho diferente, mas é muito curioso, sabes, Sara, porque eu tenho visto que as dietas de longevidade recomendadas por a maior parte dos investigadores que fazem um trabalho sério, por exemplo, eu falo muito do Dr. Walter Longo, que é um dos investigadores da longevidade mais reconhecidos a nível mundial por o tipo de estudos que faz, que são muito, muito sérios pela amostra que tem e porque muitos deles são feitos em ambiente hospitalar. As pessoas em casa poderiam comer outras coisas, mas no hospital, quando tens 2 grupos e é tudo pesado e seguido à regra, e o Dr. Walter Longo também tem uma dieta própria para pessoas que têm problemas cancerígenos e tudo. Ele chama-lhe uma dieta para matar o cancro, e era uma expressão que eu ouvia na macrobiótica quando estava a estudar, que a dieta macrobiótica ajuda a que o cancro morra à fome. E é muito engraçado olhar para a alimentação macrobiótica, que é recomendada há tantos anos, e agora olhar para a alimentação, por exemplo, esse investigador, o Dr. Walter Longo,
recomenda, mesmo a nível de quantidades e tipo de alimentos que ele recomenda, e é muito idêntica. É muito bonito olhar que uma filosofia, por observação, consegue recomendar determinado tipo de alimentação e depois, na investigação, chega-se ao mesmo tipo de alimentação. Eu leio os livros do Dr. Walter Longo e penso assim, esta é a dieta da macrobiótica recomendada para países mediterrâneos. Pronto, para uma dieta que nós podemos seguir em clima temperado. Não só no Japão, clima temperado Japão, mas aqui também no clima mediterrâneo. E é muito interessante observar que uma filosofia apoia um determinado tipo de alimentação e depois a ciência vem comprovar. Por outro lado. Mas aqui, Sim. no caso da macrobiótica, vem como prevenção. Vem como prevenção. Aí ele já está a falar de alguém que tem cancro, que tem que ter essa dieta. O Dr. Walter Longo fala das duas coisas. Okay. Sim, ele tem um livro, tem mais que um livro, que fala da dieta da longevidade e depois agora tem um livro novo que se chama mesmo A Dieta para Matar o Cancro. Okay. É um livro mais recente. Acho que nem existe, pelo menos em Portugal não está editado. Possivelmente no Brasil se calhar já o traduziram. Sim. Dulce, agora aqui uma coisa mais prática. Assim, um erro que tu vês muita gente a cometer quando demolham legumes, cereais, e assim também vou aprender. Já reparaste algum erro assim muito comum? Olha, uma das coisas é não saberem os cereais que devem ser demolhados e aqueles que não precisam de ser demolhados. A maior parte das pessoas... olha, uma das coisas é não demolhar o arroz integral. Pode não se demolhar, mas é um passo que ajuda a que o arroz se torne mais digerível e mais fácil de cozinhar. Depois, terem o cereal às vezes demolhado demasiado tempo. Não, às vezes também não é necessário. Depende de se o cereal é mais tenro ou menos tenro. Eu por acaso explico aí o tempo de demolha dos cereais e das leguminosas. Outra coisa é não trocarem a água se demolharem muito tempo. Quando nós demolhamos muito tempo, ao fim de algum tempo deveríamos trocar a água, porque senão ela começa a azedar, começa a não estar tão interessante e às vezes até azeda o próprio alimento. Estou a pensar que alguém aproveita às vezes essa água. Outra coisa é usarem a água depois para cozinhar, sim. Também não. Também não, essa água deve ser descartada. Podem usar para regar as plantas vão ficar felizes com os antinutrientes presentes na água da demolha. Não faz mal às plantas. Também já uma vez me perguntaram, ai Dulce, mas está cheio de antinutrientes, não vai fazer mal às plantas? Não faz mal às plantas. As plantas usam os antinutrientes, elas próprias os usam para se protegerem. Portanto, os antinutrientes podem ir para as plantas e é ótimo. Sim, isso que estavas a dizer, deve ser descartada aquela água, mudada, até se deve lavar de novo, lava-se bem outra vez e só depois é que se põe a cozinhar. E depois há cereais que são mais tenros, que às vezes nem precisam de ser demolhados, às vezes até o tostar o cereal é uma coisa agradável, que dá um sabor bom ao cereal, alguns deles como ao milê, ao milho painço, fica bom tostado, ou o trigo sarraceno também. Portanto, há aqui coisas que nós podemos melhorar na demolha. Acho que agora já há um bocadinho mais de informação. Mas passámos do saber demolhar, como as nossas avós e bisavós faziam, até não sabermos mesmo cozinhar as coisas e termos muitas dúvidas. Mas sim, esse erro que tu falaste de não aproveitar a água da demolha para cozinhar, não, nunca. Claro. Sim. Dulce, e o que é que nunca falta na tua cozinha? Olha, não falta vegetais e não falta... eu não posso dizer só uma coisa. Pois, então mas cereais, leguminosas e vegetais não falta na minha cozinha. São os alimentos principais e depois os outros são os acessórios. São mesmo... Eu não como carne e peixe já há muito tempo. E portanto na macrobiótica a carne e o peixe está coberta. As pessoas podem... Não é proibido. Normalmente há uma determinada quantidade que se recomenda e regularidade para consumo desse tipo de alimentos e olha-se também para a condição da pessoa, não é? Se uma pessoa, imagina, o meu marido que vai trabalhar o dia todo na terra e eu que passo tempo no computador e treino só uma hora por dia, eu treino normalmente 1 hora por dia, as necessidades dele, que está todo o dia em movimento, são muito diferentes das minhas. Se calhar para ele faz muito mais sentido comer uma proteína de origem animal, pelo menos uma vez ao dia, e para mim, que já há tanto tempo que não como, não me faz
diferença nenhuma, mas a base da minha alimentação é isto, e depois os outros são acessórios, está bem? Pode haver carne, pode haver peixe, pode haver ovo, pode haver alimentos de origem animal, há normalmente fermentados também presentes sempre na minha alimentação, mas sempre em menos quantidade, mas normalmente até estão presentes diariamente. Olha, uma das coisas que nós podemos ver, a água que está presente nos vegetais, é exatamente quando fazemos fermentados e amassamos a couve, e vemos a quantidade de água que ela deita. Portanto, os vegetais são uma boa fonte de água também. Aquilo que nós falámos há bocado de comer a água. Portanto, fermentados, sementes, aqui já estou a falar coisas assim mais, mas base é cereais, leguminosas e vegetais. Vegetais da época. Os vegetais que no momento estão a darem mais abundância. Sim. Muito bem. E olha, uma pessoa que quer começar agora que nos esteja a ouvir, alguém que diz, ok, é agora que eu vou ter uma cozinha mais consciente, vou começar a ter uma alimentação consciente, a cozinhar com mais consciência. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Olha, eu diria olhar para a despensa, primeiro, e ver aquilo que anda a comer. Certo. Ver aquilo que anda a comer. Aquilo que anda mais, que é mais frequente na sua alimentação. Imagina que a pessoa come muitas massas, ou come muito pão, ou come bolachas, até esse género de coisas na despensa. E perceber o impacto que aquilo tem, que está a ter no seu corpo. E depois, uma das coisas, olha, mudar a água é uma das coisas importantes. Mas já aqui acho que já ficou o recado dado, sim. Outra coisa, o sal que consome. Mudar de sal refinado, o sal que às vezes se encontra no supermercado com mais facilidade, para um sal de boa qualidade. E um sal de boa qualidade não precisa ser dos Himalaias. Basta o sal das nossas salinas. E no supermercado neste momento já existe sal chamado sal tradicional à venda. Portanto, mudar o sal que consome. Depois, substituir gradualmente os cereais brancos por cereais integrais, ou seja, o arroz branco por arroz integral ou semi-integral. E aqui é muito importante também a escolha do arroz. Não usar um arroz... Há muita gente que diz, o arroz integral demora tanto tempo a cozer e não tem sabor. Eu digo, mas que arroz integral estás a usar? E normalmente as pessoas usam o arroz integral agulha. E esse não é nada interessante. Usar o nosso arroz carolino, mas integral, na forma integral. Neste momento, é assim, existe uma empresa que produz arroz biológico nacional e é de Bago Curto, o nosso carolino. Eu não vou dizer aqui a marca, mas existe. Mas existe também arroz de supermercado também das Lesírias, aqui perto aqui do Sado, que também é arroz carolino e que se encontra nos supermercados. Também não vou dizer a marca. E, portanto, terem cuidado aqui. Portanto, substituir o arroz branco por arroz integral. E começarem a experimentar quinoa, existe quinoa portuguesa, começarem a experimentar milho painço, começarem a experimentar outros cereais integrais. E isto vai logo fazer uma diferença. Normalmente as pessoas, ao fim de algum tempo, começam a perceber, olha, eu como menos quantidade de arroz e sinto-me mais satisfeita. Eu acabo de comer e não tenho sono. Só por substituírem aqui o cereal branco para um cereal mais integral. E outra coisa, começarem a juntar mais vegetais à refeição. Vegetais, ou seja, voltarem a comer as couves, se forem brócolos, couve-flor, mas couve normal, a nossa couve portuguesa, pode ser o lombardo, a couve, começarem a ter mais vegetais à refeição. Portanto, já estou aqui a dar uma série de passos. E a seguir, se comem carne, manterem a carne e o peixe, mas terem sempre umas leguminosas estofadinhas. Um feijão preto estofado, um grão estofado ou um grão cozido, um feijão frade. Começarem a acrescentar assim umas colheres. Quando derem conta, o prato está tão completo que há coisas que naturalmente vão estar em menos quantidade ou vão desaparecer. E, portanto, é uma forma de gradualmente ir mudando a alimentação e, ao mesmo tempo, a despensa também vai mudar. Retirar o açúcar é muito importante. Retirar, se calhar é um bocadinho polémico dizer aqui, mas os laticínios normalmente são muito inflamatórios para algumas pessoas. Terem esse cuidado, tentarem perceber qual é o impacto na sua saúde de alguns alimentos. Nós só conseguimos perceber quando o retiramos, e retirar não é um dia, é retirar durante uma semana ou duas e ver qual é o impacto. Se realmente não tem impacto nenhum, volta a comer.
se desapareceu a rinite, desapareceram dores de cabeça, desapareceu obstipação, ou fezes líquidas, ou outra coisa. Começar a perceber, afinal isto tem impacto. Afinal, se eu deixar de comer isto, eu sinto mais saudável. Ou eu posso pensar, eu sinto mais saudável, mas eu quero voltar a comer. Aí já é a escolha, é a sua responsabilidade. Eu sinto-me melhor, mas eu quero voltar a comer gelados e queijo e não sei o quê. Ok, volta a comer. Mas aí já soube, já teve a experiência e já é uma decisão consciente. Mas aí é aprender a escutar o corpo, não é? Aprender que às a vezes nós escutar não o corpo. conseguimos Sim. e não temos tempo. Sim. E devemos ter Sim. tempo para escutar. Sim. Mas mudar o sal, começar a ter mais vegetais, mudar os cereais de cereal branco para cereal integral, são coisas muito importantes, sim, sim. E que logo isso vai transformar a energia das pessoas. Só quem... Olha, eu nunca me esqueço das pessoas que me dizem, Dulce, há pessoas que me perguntam se eu estou doente, porque eu era muito... estava sempre nervosa e respondia a toda a gente mal, e mesmo na família eu queria estar mais calma e às vezes não conseguia. E com este tipo de alimentação eu sou muito mais calma, tenho muito mais paciência, e as pessoas perguntam, mas tu estás doente? E eu digo, não estou doente, simplesmente deixei de ter necessidade de estar a explodir por tudo e por nada. Mesmo. Não é? E às vezes é só a mudança alimentar. Tem impacto mesmo a nível emocional. É muito interessante perceber isto, Sara. Aquela estabilidade que vem de um cereal integral, de uns vegetais bem cozinhados, da quantidade de fibra que nós consumimos quando temos mais vegetais na refeição, tudo isso nos dá uma digestão mais lenta, e isso também nos ajuda a estar com mais estabilidade. E só experimentando. Exato, e vendo no seu próprio corpo. E vendo no seu corpo. E depois o feedback das pessoas com quem nós vivemos. Sim, como tu disseste agora, não é? Estás diferente. Estás diferente, exatamente. O que é que mudou? Isso. E às vezes na roupa também passa a estar mais larga porque desinflamamos, não é? Isso tudo, às vezes não se nota nada na balança, mas estamos mais rijinhos, desinflamamos. É isso mesmo. É isso, não é a balança que diz mesmo, é o nosso estado de espírito e como nós nos sentimos. Como nós nos sentimos. Sem dúvida. Dulce, estamos mesmo a terminar. Gostaria de te desafiar a deixar uma mensagem, assim um resumo de tudo aquilo que tu queres transmitir, com a cozinha que cura, a água, tudo um pouco, aqui para quem nos está a ouvir e que tenha certeza que depois desta conversa vai mudar alguma coisa, de certeza. Eu gostava de dizer que as nossas escolhas impactam a nossa saúde, impactam a saúde do todo mesmo. A nossa alimentação, as nossas escolhas alimentares, a água que nós escolhemos beber, aquilo que nós fazemos no dia a dia por nós e pelos outros, tudo isso tem impacto na nossa saúde. E portanto, quando nós temos consciência disto, passamos a perceber que somos responsáveis pela nossa saúde e pela saúde também de tudo o que nos rodeia. E isto faz com que nós tenhamos a coragem de fazer as mudanças necessárias e tomar as opções necessárias para criar um mundo mais saudável, quer internamente, quer externamente. Não nos esquecermos que as nossas escolhas têm um impacto e que temos que ser conscientes do impacto que elas vão ter. E é só isso. Perfeito, é lindo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.